Olá, estudante do ensino médio. Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje com você para mais uma aula de Biologia para os conteúdos do Enem. Trataremos na aula de hoje sobre o Metabolismo Energético 2, onde daremos sequência ao assunto da aula anterior, onde foi tratado sobre respiração celular. Para a gente iniciar então a nossa aula, vamos para aquela clássica questão do Enem. Essa questão, ela foi tirada do Enem de 2012 e fala o seguinte: a produção de biocombustíveis é resultado direto do fomento a pesquisas científicas em biotecnologia que ocorreu no Brasil nas últimas décadas. A escolha do vegetal a ser usado considera, entre outros aspectos, a produtividade da matéria-prima em termos de rendimento e custos associados. O etanol é produzido a partir da fermentação de carboidratos e quanto mais simples a molécula de glicídio, mais eficiente é o processo. Aí vem a pergunta: o vegetal que apresenta maior eficiência no processo da produção do etanol é o milho, pois apresenta sementes com alto teor de amido; B, a mandioca, pois apresenta raízes com alto teor de celulose; C, a soja, pois apresenta sementes com alto teor de glicogênio; D, o feijão, pois apresenta sementes com alto teor de quitina; e E, a cana-de-açúcar, pois apresenta colmos com alto teor de sacarose. Então, pessoal, o que nós temos nessa questão? Fala primeiramente de carboidratos, onde temos que saber quais desses carboidratos são moléculas mais simples. E depois, o porquê de se utilizar carboidratos mais simples para a produção de energia. Isso tudo está relacionado com o metabolismo energético e com um pouquinho da aula anterior. Então, nossa questão do Enem, ela vai estar relacionada com a competência de área 5 da matriz de referência de Ciências da Natureza, onde fala que entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Dentro dessa competência 5, nós temos então a habilidade 18, que vai ser relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. Então eu volto a falar com vocês. A prova do Enem que vocês vão fazer, ela não é de biologia, ela não é de química, ela não é de física, ela vai ser uma prova de ciências da natureza. Então, esses conteúdos, eles acabam que podem ser cobrados com o aplicação totalmente do ramo da biologia, ou do ramo da química, ou casado. Então, é muito bom a gente sistematizar isso e interdisciplinar. Por isso, então, que a gente fala que relacionar as propriedades físicas, químicas ou biológicas. Na nossa aula de hoje, nós vamos compreender o papel das moléculas do ATP como intermediadoras dos processos energéticos celulares, que nós já começamos a tratar da aula passada, conceituar fermentação e compreender os seus tipos e conhecer as etapas da fermentação. Vamos lá. Fermentação, quando a gente fala em fermentação, o que a gente está querendo dizer? Um bolo, né? Você está fazendo um bolo lá, joga o fermento químico, massa cresce. Vai fazer um pão, usa aquele fermento biológico que antes você tinha que ir na padaria comprar, que aí tinha aquele pacotão, que é aquele branquinho cinza com um cheirinho não muito bom, que aí sua mãe misturava um pouquinho de açúcar lá, deixava para a massa crescer. Hoje não, hoje a gente tem esse fermento biológico, que a gente fala que é o fermento biológico seco, então que consegue fazer esse papel sem digamos, o propriamente dito fermento mesmo, e dentre outros, a produção de vinho, cerveja, iogurte, tudo isso está relacionado à fermentação. Mas, Vinícius, o que isso tem a ver com produção de energia, com metabolismo energético? É o que a gente vai descobrir hoje. Mas antes, vamos só dar uma relembrada rápida na aula passada? Então, o que a gente sabe? Que a respiração celular, eu vou ter a oxidação completa da molécula de glicose.
Então, eu vou ter uma molécula de glicose, que vai possuir 6 carbonos. Dessa oxidação, então, eu vou gerar o quê? ATP. Essa é a principal finalidade da respiração celular. Só que existem várias etapas ao longo desse caminho e dessa oxidação completa e vários outros subprodutos. Onde aqui, ó, primeiramente, nós temos a glicólise. A glicólise, ela vai o quê? Ser quebrada. A glicose, ela é quebrada em 2 moléculas de piruvato, nós comentamos isso, e gera energia, 2 moléculas de ATP. Depois, esse piruvato, ele entra para dentro da mitocôndria e acontece o ciclo de Krebs, que vai gerar também 2 ATPs e liberar gás carbônico. Depois, nós temos a fosforilação oxidativa, ou que a gente chama de cadeia respiratória. Que o que vai acontecer aqui? A formação de energia. Eu até comentei na aula passada que a etapa mais importante da respiração celular vai ser a fosforilação oxidativa. Por quê? Porque é nela quem vai acontecer a formação de ATP em massa, que vai gerar aproximadamente 28 moléculas de ATP. Reparem que esse saldo energético aqui, saldo líquido, vai dar 2 ATPs da glicólise, mais 2 ATPs do ciclo de Krebs, mais 28, então, aproximadamente, da cadeia respiratória, gerando um total de 32 moléculas de ATP. É o que uma molécula de glicose ela consegue produzir. Mas alguns livros, eles falam 38, 32, 30, isso é muito variável, porque a gente não pode medir isso 100% exato, principalmente pelo fato dessa oxidação se dar pelos transportadores de elétrons que nós temos, o NAD e o FAD. Então isso, o que vai? A gente sabe então que dá em torno de 30, 32, tá? Que é o mais usual da gente falar. Por que essa variação de 30 e 32 ATPs? Porque existem algumas membranas das mitocôndrias de algumas células, eucariontes e procariontes, onde acaba gastando mais energia, cerca de 2 ATPs, para estar entrando a acetil-CoA. Então, por isso que vai acontecer essa diferença, tá? Só em questão de curiosidade. Mas o que então a respiração celular tem a ver com a fermentação? A fermentação, ela nada mais é do que uma respiração anaeróbica. O que é uma respiração anaeróbica? Uma respiração que não necessita de oxigênio, que ocorre na ausência do gás oxigênio. E a fase da glicólise, que vai acontecer lá no citoplasma da célula, né, no citossol ou hialoplasma, é o que a gente chama, então, de fase anaeróbica da respiração celular. Então, a respiração, a fermentação, ela vai ser basicamente nessa fase que nós vamos focar. Tranquilo? Então, vamos lá. A fermentação, ela vai ser uma oxidação incompleta da molécula de glicose. Ou seja, eu não vou retirar totalmente, né, os elétrons disponíveis. O que vai ser a oxidação? Vai ser a perda de elétrons. Toda vez que eu falo em química, em biologia, de oxidação, eu estou retirando elétrons, tá? Os produtos residuais, então, dessa oxidação incompleta vai ser ácido lático ou etanol, tá? Isso depende, então, do tipo de fermentação que vai acontecer e pode também gerar gás carbônico, dependendo do tipo de fermentação, que a gente vai ver mais para frente. A energia líquida incorporada, então o saldo final desse processo de energia vai ser 2 ATPs. É uma quantidade pequena, mas na hora que a gente vai ver lá como que acontece isso e quem são esses seres fermentadores, a gente vê que é uma quantidade de energia razoável. É um processo anaeróbico. Quem vai fazer são seres anaeróbicos, né, que a gente chama de anaeróbicos obrigatórios, que não realizam esse processo, que não respiram gás oxigênio, que eles necessitam, então, de viver na ausência de oxigênio, ou os anaeróbicos facultativos, que aí conseguem fazer a fermentação na ausência do oxigênio.
e ela ocorre no citossol ou hieloplasma, ou seja, ocorre no citoplasma da célula. Tranquilo? Vamos lá. A fermentação, então, ela produz uma quantidade menor de ATP comparada à respiração celular. Nós vimos lá esse saldo energético. Mas aí, como que vai acontecer? A glicólise, o que é isso? É a quebra da molécula de glicose. Então, eu tenho uma molécula de glicose, monossacarídeo, lembram? 6 carbonos, onde ela vai ser dividida, essa glicólise, em 2 etapas ou 2 fases. Uma fase que a gente chama que é a fase de investimento energético. Eu costumo brincar que a glicólise, ela pode ser considerada como investimento. Você tem um tiquinho lá de dinheiro lá guardado. Só que você vai ter que render e fazer isso render. Você vai investe, gasta tudo que você tem, para depois vir a fase de compensação energética, que é o que vai acontecer. A célula, então, investe primeiro na glicólise, em energia, e ao final ela é recompensada com saldo líquido de 2 ATPs. Essa glicólise, ela vai ser essa quebra da molécula de glicose, são 10 reações em cadeia, ou seja, são 10 reações sucessivas que vão acontecer. Não vou falar dessas 10 aqui, porque senão a gente ia gastar umas 5 aulas só para estar falando dela, mas as 5 primeiras são investimento energético e as 5 últimas são de compensação energética. Quais são os produtos finais, então, dessa glicólise? 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Quando estamos falando em piruvato, estamos falando da forma ionizada do ácido pirúvico. 2 ATP e 2 NADH, que é o nosso transportador de elétron, que vai transportar, então, esses prótons, que são os hidrogênios, mais os elétrons, que a gente vai ver a importância dele. Tranquilo? Vamos lá, então. Só para a gente entender essa glicólise. A fase de investimento energético, como que vai acontecer? A glicose, para ela ser quebrada, então acontecer essas reações, ela vai utilizar 2 ATPs na célula. Então, a célula tem ATP lá, vai pegar 2 ATP e jogar para fornecer energia para que essa reação aconteça. Depois disso, ocorre a fase de compensação energética, onde nessa fase são formados 4 ATPs. Mas, Vinícius, você não falou comigo que são formados 2 ATPs o saldo energético? Vamos pensar, olha o meu investimento como que é rentável. Eu investi 2 e tive um saldo de 2, então, para eu ter um saldo, eu vou ter que pagar aquilo que eu investi. Então, ela rendeu 4, pagou 2 que ela utilizou e sobrou mais 2 ATPs dela líquido. Ó, rendeu 100%, olha que coisa boa. Quem dera se meu dinheiro rendesse assim. E aí, nós temos aqui a questão dos elétrons também, onde são sobrados 4 elétrons que são oxidados aqui, que são liberados. Esses 4 elétrons vêm junto com os prótons de hidrogênio. Lembram que eu falei que o hidrogênio é um átomo que vai possuir um próton e um elétron. Se eu retiro esse elétron, eu falo que esse íon H+, né, que ele vai estar sem esse elétron, é um próton, que ele só tem um próton e um elétron. Então, 4 elétrons e 4 íons H+, 4 prótons, que vão ser o quê? 2 NADH mais 2 hidrogênios. Isso é a título de curiosidade, mas foquem aqui nos NADs. E ao final nós temos 2 moléculas de piruvato, mais 2 moléculas de água. Então, resumindo, rendimento líquido. Então eu tenho a glicose, que ela é quebrada em 2 moléculas de piruvato, mais 2 moléculas de água. 4 ATPs são formados, só que eu precisei de investir 2. Sobram 2. Dos NADs, então, 2 NAD, que vai juntar com 4 elétrons e 4 prótons, que o NAD ele sempre carrega o próton e o elétron, que vai resultar em 2 NADH mais 2 prótons de hidrogênio. Isso, então, é a glicólise, bem resumida. Mas entendam que essa fase ela é comum tanto da respiração celular quanto da fermentação, da respiração anaeróbica. Mas aí a gente vai ver aqui, ó, existem 2 tipos de fermentação.
que vai ser a fermentação alcoólica, que nós vamos ver aqui agora. Então, isso a gente já viu o que aconteceu. Olhem, reparem que, acompanhem comigo aqui no flip. O que vai acontecer? Ó? Uma molécula de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ela vai ser quebrada em moléculas de 3 carbonos. Tá? Então, a glicose, ela é quebrada em 2 moléculas de piruvato. Vamos pensar no número de carbonos para a gente entender. Esse daqui, então, é o produto final. A gente sabe que liberou 2 ATPs de energia e 2 NAD, que vai ser importante para a gente. Depois, o que vai acontecer? O piruvato, ele é transformado em etanal, que vai ser um aldeído. O que vai acontecer, então, com esse etanal? Ele vai perder gás carbônico. Então, cada molécula aqui, então, de piruvato perde um carbono. Perdendo um carbono, então, ó, vou fazer aqui, ó. Então, vira, perdeu um carbono. Aqui, CO2. Acontece aqui também, por isso que eu estou representando ele como 2 CO2, porque cada uma acontece isso. Isso daqui é etanal, é um aldeído. Esse etanal, o que vai acontecer para ele acontecer a fermentação alcoólica? O NAD vai transferir o hidrogênio. Esse hidrogênio, então, ó, vem para cá, junto aqui, para formar o etanol, que é o C2H4OH que a gente conhece. Quem faz isso? Vinho, cerveja, pão, bolo, são leveduras, fungos e bactérias produtoras, né, que vão ser esses subprodutos. Por que quando eu utilizo fermento na massa do bolo ela cresce? Gás carbônico, olha o gás carbônico aí, a liberação desse gás carbônico é que vai fazer com que a massa do pão cresça, o bolo cresça. Vinho, cerveja. Você sabia que ao deixar o vinho ou a cerveja aberta, ela vira vinagre? Então, o etanol, quando ele entra em contato com o gás oxigênio, ele vai oxidar e vai transformar em ácido acético. Isso é o que nós chamamos de vinagre, que acontece então uma fermentação acética. Tá? Pelo amor de Deus, se o vinagre de sua casa acaba, não abre a garrafa de vinho e deixa destampada não, pelo amor de Deus, vinagre é mais barato que uma garrafa de vinho. A fermentação lática é bem parecida. Então, tudo começa por aqui, piruvato. Só que o que ele vai acontecer? Ele vai se transformar em ácido lático, porque esse NAD aqui, ó, vem para cá esse hidrogênio. Isso daqui vai ser a fermentação do leite, dos leites e seus derivados, iogurte, né, os lactobacilos vivos lá do leite fermentado, casei-shirota, dentre outros. São todos esses processos de fermentação lática. Qual que vai ser a diferença da fermentação lática para a alcoólica? A fermentação lática, ela vai originar ácido lático. Fermentação alcoólica vai originar gás carbônico mais etanol. Todos os dois processos vão gerar o quê? 2 moléculas de ATP, tá? Então, se você sabia que células musculares humanas, elas vão produzir ATP por fermentação? O que vai acontecer? Quando você está em uma atividade física muito intensa, então a oxigenação do seu sangue pode se tornar baixa. O que seu músculo faz? Ele precisa de energia para estar fazendo essa contração muscular. Ele vai e realiza essa fermentação lática. E aí, quando esse ácido lático ele é acumulado na sua célula, dá cãibra. Então, a cãibra é um produto, é o acúmulo de ácido lático. Só que depois ele é levado para o fígado e ocorre o que a gente chama de gliconeogênese. A glicose ela é transformada. Vamos então corrigir a questão do Enem. Então aqui, ó, o vegetal que apresenta maior eficiência na produção do etanol tem que ser aquele menor, com menor carbono, que vai ser o quê? A cana-de-açúcar. Por quê? A sacarose é um disacarídeo. Todos os outros moléculas, quitina, celulose, são polissacarídeos. Como então a sacarose
é um disacarídeo. Quebrando essa reação, eu vou ter 2 moléculas de glicose. O tempo está acabando. Espero que tenham gostado da aula e espero vocês para a próxima aula. Até mais!